Mateus capítulo 1, versículo do 1 até o 6º versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Agora o versículo 17. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, são 14. São 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Deus tem o controle da história. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Obrigado por esse dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Louvamos o teu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor fale conosco, que o Senhor dirija os nossos passos, alimente a nossa alma, cure as nossas feridas e faça-nos, ó Deus, amar cada vez mais o teu Filho, que já é objeto do teu amor eterno. E que a gente experimente o teu amor profundamente, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Na nossa cultura, essa não é a melhor maneira de se começar um livro falando sobre genealogias. Eu tenho certeza de que quando aparecem essas partes da Bíblia, não sei você, mas eu tenho dificuldades de ler. Por que serve isto, né? Por que isso está na Bíblia? Fulano gerou ciclano, ciclano está aqui, gerou aquele que foi filho daquele. Mas, para a cultura judaica, quando eles estavam ouvindo pela primeira vez o Evangelho de Mateus, e o Evangelho de Mateus foi escrito para uma igreja que era predominantemente judaica, convertida do judaísmo para o cristianismo, eles estavam com grandes expectativas, dizendo o seguinte: quem é essa pessoa que vai vir aí? Quem é essa pessoa que está sendo descrita na genealogia? E Mateus começa este seu livro, magnífico livro, dando as primeiras impressões sobre Jesus, dando o cartão de visita de Jesus. Talvez as gerações mais novas não sabem o que é um cartão de visita. Mas antigamente nós usávamos muito isso, um cartão de visita. E Mateus está dando as suas primeiras impressões acerca de Jesus Cristo. E quem ele está dizendo que é acerca de Jesus? Quem são as pessoas importantes que cercam Jesus? A sua família, os seus antepassados, o seu povo. E Jesus é Deus. E Jesus foi a única pessoa no mundo que teve o privilégio de escolher a sua própria família quando ele veio ao mundo. E ele escolhe a sua família e não esconde de ninguém a sua própria família. E ele já começa no Novo Testamento mostrando para todo mundo quem são os seus familiares, de onde ele veio, quais são as suas raízes, as suas origens. E é sobre isto que o texto vai mostrar para nós. É um texto extraordinário, porque vai mostrar o povo de Jesus,
As pessoas com quem Jesus se identificou profundamente. As pessoas com quem Jesus abraçou. E há pessoas nessa lista, que nós não lemos ela por completo, que são pessoas com luzes e sombras, como eu e você. Mas há também pessoas aqui que foram tão más quanto a maldade pode ser. E eu quero destacar aqui 3 mulheres. Porque não era comum, e não era comum mesmo, constar nome de mulheres em genealogias. Então o que Mateus está fazendo aqui é algo inédito. E depois o nome de um homem. Para que a gente possa entender as origens de Jesus, de onde ele veio, e as pessoas com quem ele se identifica, e extrair algumas verdades para nós. A primeira mulher que aparece no texto, ela tem um nome lindo, e o seu nome é Tamar. Versículo de número 3. Judá, ele mesmo que nós estudamos tanto no início do ano, filho do patriarca Jacó. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Tamar, ela tem uma história pesada na Bíblia. Há 2 mulheres com este nome na Bíblia. Esta, nora do Judá, e a filha do Davi, que também traz consigo uma história que é de revirar o estômago. E essa Tamar aqui foi uma mulher manipulada. A sua história está registrada em Gênesis 38. E eu mesmo já cometi injustiças com ela. Porque acreditava que ela tinha sido uma prostituta. Mas lendo o texto bíblico, não é isso que a Bíblia fala sobre ela. Antes, ela foi manipulada, abusada sexualmente e explorada profundamente. Ela foi casada com 2 homens, 2 irmãos. E eles eram tão maus que a Bíblia diz que Deus se encarregou de matá-los devido à sua maldade. E o seu sogro Judá, aquele que Deus escolheu para ser o ancestral de Jesus Cristo, deveria, por lei cultural, protegê-la, ampará-la e sustentá-la. E o que ele faz? Ele mente para ela. Ele manda ela embora. E deixa ela sozinha, profundamente desamparada. E a vida de Tamar é um desastre profundo. E a culpa não é dela. E a coisa se torna tão ruim, que ela, no seu último esforço para sair dessa situação horrível, se veste de prostituta, seduz o seu sogro, e fica grávida. E tem 2 filhos, tem gêmeos. E vocês viram aqui, um deles está na linhagem de Jesus Cristo, Pérez. Jesus se identifica com Tamar. Uma mulher que foi abusada
até o seu desespero absoluto. E Mateus quer mostrar para nós nesta manhã quais são os tipos de pessoas com quem Jesus, desde as suas origens, se identifica. As pessoas pelas quais Jesus veio. As pessoas feridas, as pessoas machucadas, por aquilo que os outros fizeram contra elas. Recentemente eu estava vendo uma pesquisa, um ministério lá nos Estados Unidos, que trabalha com universitários. Acolheu 20 moças na universidade. Dessas 20, 18 disseram que já tiveram, da infância até a juventude, casos de terem sido abusadas sexualmente. Jesus se identifica com Tamar e a coloca na sua linha. Ela é minha, ela fará parte da minha família. Uma mulher quebrada. Uma mulher que talvez cometeu erros, sim. Mas que no seu desespero, por ser abusada, por ser machucada, por ser corrompida, por ser profundamente pisada pelos homens, foi acolhida por Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, aqui nesta manhã, talvez seja assim que você se sinta, machucada. Porque desde sempre muitos deveriam cuidar de você, acolher você, defendido você quando você precisava de defesa, e eles se ausentaram. E o que você sente hoje é rejeição, dores emocionais profundas, que lhe causam profundo sofrimento, e dentro de você há uma sede profunda por justiça. Eu quero dizer que Jesus sabe o que você sente. Jesus Cristo foi a vítima do maior ato de injustiça que já ocorreu na face da terra. Ele que nunca cometeu pecado, nem engano foi encontrado nos seus lábios. Ele um dia ficou nu diante de uma multidão. Foi flagelado, cuspiram nele e o colocaram em uma cruz. Ele sabe o que é sofrer injustiça. Ele sente a sua dor. Talvez apenas o seu agressor e você saibam do que ocorreu. Mas Deus também sabe. E o que ocorreu, há duas possibilidades. Jesus levou os pecados na cruz, ou ele mesmo fará justiça. Mas o que ocorreu não vai ficar invisível para sempre. Jesus é a redenção da Tamar. Jesus é a redenção das mulheres abusadas. Jesus é a redenção das mulheres machucadas. Jesus é a redenção daquelas que não têm voz. Jesus é a alegria das mulheres que são constantemente abusadas, violentadas no mundo. Jesus de Nazaré. Só o cristianismo
trouxe o que trouxe ao mundo. Esses dias eu vi um texto de um pastor brasileiro chamado Emílio Garofalo, né, Tiago? Garófalo. Ele esteve no Nepal. E ele conta que na infância dele ele sempre sonhou em conhecer as montanhas lá do Nepal. E ele foi pregar lá, dar aula de teologia a uma igreja presbiteriana no Nepal. Mas quando ele foi, não tinha teto, estava em nebulosidade. E ele falou assim, nunca mais eu vou voltar ao Nepal. E nos dias que ele teria uma folga lá, que estava agendado para ele conhecer, sobrevoar perto do Himalaia, não deu para ir, levaram ele para uma missão de brasileiros que cuidam de meninas que têm entre 8 a 12 anos, que são escravas sexuais. Ele diz, eu me recuso a falar para vocês o que eu vi lá. Mas ele disse, há missionários que saíram do Brasil e que fundaram essa missão do outro lado do mundo. E que estão lá. Cuidando de 300 meninas. Queridos, eu tenho certeza que no dia do juízo final, é uma opinião pessoal, isso não está na Bíblia, tá? Fabiamente falando. Não é biblicamente provado. Você vê esses pastores de megas igrejas, esses caras famosos aí, no dia do juízo, esses caras vão ficar pequenos. Eu não sei quem são esses pastores. Vocês sabem? Já ouviram falar? Sabe qual é o nome da missão? Adivinha? Hã? Tamar. Jesus é a redenção das milhares de meninas, de mulheres que foram violentadas neste mundo. A Tamar está aqui. Em segundo lugar, a Raabe. Versículo de número 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A Raabe aqui. A Raabe veio da antiga Jericó, que alega ser a cidade mais antiga do mundo. A cidade mais baixa da face da terra. Esse dia eu estava vendo um vídeo com meu filho e explicando isso para ele. Ele cheio de curiosidade. A primeira cidade que Deus mandou amaldiçoar na entrada do povo na terra prometida. A cidade mais pecaminosa que tinha lá. Eles vinham para um culto, queimavam seus filhos no culto. Para obter favores dos deuses. E Raabe era a prostituta do lugar. E Deus trouxe julgamento sobre aquela cidade depois de dar 400 anos para que eles se arrependessem. Porque a misericórdia de Deus sempre é maior do que o seu juízo. A paciência de Deus, o amor de Deus. E a opinião que eu tenho é que
A Raabe tinha uma vida tão imoral, com tantos pecados, que ela iria produzir escândalo em qualquer clube noturno no Brasil. Essa é a opinião que eu tenho sobre ela. A Raabe se converte. Ela tem fé no povo de Deus. E ela vem para o povo de Israel. E um tal de Salmão casa com ela. E a trata como princesa a partir de agora. E olha de quem ela será mãe. Ela foi mãe de Boaz. Lembra do Boaz? Nós estudamos sobre ele aqui tantos domingos. Que casa com a Ruth. E em terceiro lugar, a Ruth. A Raabe é uma ex-prostituta. Uma mulher que tem muita vergonha do passado dela, tem muito arrependimento, tem muita coisa que quando ela olha para o passado, ela tenta não lembrar. E talvez você também se sinta assim. Quando você olha para o seu passado, você gostaria de não lembrar dele. Mas eu quero dizer para você, Jesus é a boa notícia para você nesta manhã. A boa notícia para você é Jesus Cristo. Jesus Cristo se identifica com aqueles que abandonam os seus pecados e vêm até Ele. Não com aqueles que tentam abandonar para depois vir até Ele. Não, mas que sejam como Raabe e venham até Ele trazendo as suas histórias. Porque Ele se encarrega de redimir as histórias e fazer uma nova história na vida. E como é bonito quando Jesus Cristo constrói uma nova história. Olha o que Ele faz. Mas uma das prostitutas, ela seria, não, mas ela se torna uma das ancestrais do nosso Salvador. Ruth, Moabita. Ela é fiel, não é? Tem um livro sobre ela na Bíblia. Você pode ler ele hoje à tarde, depois do seu almoço. 4 capítulos. Tem que ser lido de uma só vez. É um dos livros extraordinários. Saiu até casamento aqui na igreja, quando nós estudamos ele, vocês lembram? Os judeus falam que a mulher virtuosa de Provérbios 31 é a Ruth. É ela. Porque na Bíblia hebraica, quando termina Provérbios, começa Ruth. E como é que termina Provérbios? Com a mulher virtuosa. Terminou Provérbios aqui, começa Ruth. Mas você quer saber o passado dela? Ela é moabita. Sabe como que surge os moabitas? Surge das filhas de Ló. Elas, fugindo de Sodoma e Gomorra, entram numa caverna, embebedam o pai. Uma delas dorme com o pai, engravida. E tem um filho chamado Moabe. Eu conheci um homem que deu o nome do filho dele de Moabe. Irmãos, o moleque não era fácil. Só vou falar isso. Tem tanto nome bom de menino para pôr. Jesus, põe Jesus. O cara de Moabe. O que Deus faz com ele? Com ela? Traz ela para dentro do povo. Os moabitas eram inimigos ferrenhos do povo de Israel. Talvez não fossem bem vistos. Ela não era bem vista dentro da comunidade da aliança. Moabita. Mas ela vai prefigurar aquilo que o ministério de Jesus fará. Porque quando você lê os evangelhos, você percebe que as pessoas de fora se dão bem com Jesus.
Os pecadores e os publicanos vêm ouvir Jesus e ficam encantados com a mensagem de Jesus. Entretanto, as pessoas de dentro se ofendem com Jesus. E aqui está a Ruth. A Ruth se encanta com o Deus da sua sogra, Noemi, e deseja entrar numa época de fome, de carestia. Ela deseja entrar na aliança, quando muitos querem sair da aliança. Por que a Ruth está aqui? Porque Jesus está dizendo que há um povo dele que está lá fora. Há um povo de Jesus Cristo que está lá fora. Bem lá fora. Que talvez passou a noite na prostituição. Na drogadição. Nos lugares que sequer nós podemos imaginar que existe nessa cidade. No meio dessas pessoas, Jesus Cristo diz: eu tenho um povo ali. E permita dizer isso para vocês. Há uma coisa muito errada com a igreja. Quando a igreja não consegue atrair esses tipos de pessoas. Porque elas eram atraídas por Jesus Cristo. E Jesus Cristo se identifica com a Ruth. Ele veio para as pessoas que não se enquadravam, porque ele também não se enquadrava naquele mundo judaico. Constantemente ele era alvo de críticas. Quem é o seu pai? Onde você estudou? Quem te deu autoridade para falar isso? De onde veio a força para fazer esses milagres? Um dia, ele vai morrer fora dos muros da cidade, sozinho, gritando pelo seu pai. Mas ele morre assim, para poder acolher a gente no povo de Deus, na família de Deus, para que nós pudéssemos ser acolhidos pelo seu amor, que é um amor transformador. Por último, Davi. O texto começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Antes de ser filho de Abraão, ele é filho de Davi. E lá no versículo 6, Mateus omite o nome da mulher, que foi o pivô do problema todo do Davi. Você sabe o nome dela, Batseba. Por quê? Porque o Mateus quer que todos nós saibamos que o Davi teve um filho com uma mulher que já tinha um marido. É isso. Porque a Bíblia não vai omitir os pecados dos homens. O rei Davi, o poeta de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Vamos dizer que ele era um cristão. Nos Salmos ele profetizou acerca de Jesus. Essa semana eu li o Salmo 22 e eu fico encantado. Como ele fala de Jesus. E aliás, ele escreve a metade dos Salmos. Esse homem se apaixona por uma mulher do seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos. Dorme com ela, ela fica grávida e para guardar a sua reputação, ele manda matar o marido dela.
um cristão, eu tenho certeza, melhor do que eu. Sabe por quê? Porque eu nunca escrevi nenhum livro da Bíblia, nenhum salmo. Então ele já está ganhando de mim de 10-0 nisso. Pecador. Ele tinha muitos outros filhos. Mas quem é que Deus escolhe para estar na linha sucessória do Davi até chegar em Jesus? Salomão, que nasceu depois da relação dele com a Batseba. O segundo filho, porque o primeiro morreu. Por que, queridos? Por que Deus faz isso? Para mostrar. Não que Deus aprovou o pecado do Davi, longe disso. Você sabe que isso não aconteceu. E você sabe que isso não acontece. Mas para mostrar que há uma esperança para o cristão que está lutando contra o pecado na sua vida. E talvez seja esta a sua realidade nesta manhã. Você passou a semana inteira lutando contra o seu pecado. Você passou o ano de 2023 inteiro lutando contra o pecado. E você teve altos e baixos. Foi vencido e venceu. E hoje você está aqui se sentindo na lona. Dizendo, eu não consigo vencer, eu sou sempre vencido, eu não consigo, eu sou sempre vencido. Há esperança para você, o nome de Jesus é esperança para você. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus significa o que vem ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Não é para salvar o mundo, é salvar o seu povo dos pecados dele. Você faz parte do povo de Deus? Você já fez uma aliança com Jesus Cristo? O nome de Jesus é precioso para nós, porque Mateus 1:21. Olha o que significa o nome de Jesus. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio ao mundo para salvar o povo dele, dos pecados deles, que nós cometemos no passado. Os pecados que nós estamos cometendo no presente. E os pecados que nós iremos cometer no futuro. É isto que significa o nome Jesus. É essa boa notícia para você nesta manhã. É isso que diz a história do rei Davi. As quedas do rei Davi, os tropeços do rei Davi. É por isso que Jesus é a boa notícia para nós. Porque ele veio salvar-nos dos nossos pecados. Por isso que o Davi escreveu um salmo lindo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. E cujo pecado é coberto pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E em cujo espírito não há engano. Feliz, feliz, feliz. Bem-aventurado. Quatro tipos de pessoas com quatro histórias diferentes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se enquadra em alguma delas? O Natal fará sentido para você se você se enquadrar em alguma dessas histórias.
Do contrário, será uma festa pagã. De comida, de bebida, até mesmo para os crentes. A segunda coisa, a redenção para a sua família. Não tenha vergonha da sua família. Jesus não tem vergonha da dele. Nós não falamos de gente aqui que não dá tempo. Tem um homem aqui que a Bíblia fala que ele foi pior do que os pagãos, Manassés. Ele era filho do rei Ezequias, que a Bíblia fala que foi um grande rei. E ele foi pior do que os amonitas, moabitas, os itas que você quiser imaginar. Ele foi pior. Ele está aqui, ó. Jesus não tem vergonha dele. E a Bíblia diz, em Hebreus, uma citação do Salmo 22, Jesus falando, orando para o pai dele, dizendo, aos meus irmãos eu vou declarar o teu nome. Aqui, ó. Declare o nome do Senhor para os seus familiares nesse Natal. Lá durante a ceia, vai ter culto de manhã aqui, tá bom? Domingo de manhã vai ter culto. Não deixa de vir na igreja, não. Mas quando tiver a ceia lá, declare o evangelho para eles. Não tenha vergonha deles, não. Não tenha vergonha de onde você veio. Não tenha vergonha das suas origens. Seja elas pecadoras, iníquas, humildes. O Rei do Universo entrou no mundo através de pecadores e não se escondeu. Vamos orar? Pai bendito, que o teu Espírito Santo aplique o Evangelho na nossa mente e no nosso coração. Arranque a culpa, a vergonha, a dor. E que o teu Evangelho Santo, que custou tanto ao teu Filho Jesus Cristo, ao Espírito Santo e ao Senhor também, produza frutos extraordinários em nós, na nossa cidade, em Navegante, em Itajaí, em Blumenau, em Ourinhos, para a tua glória e louvor. Pedimos isso